Tem uma única coisa que separa os desenvolvedores que crescem rápido na carreira daqueles que ficam parados sempre no mesmo lugar. Eu não estou falando de uma nova inteligência artificial, eu não estou falando de um novo framework, eu não estou falando de uma nova ideia, eu não estou falando de uma nova linguagem, eu não estou falando de código. Eu estou falando de idioma. Eu estou falando do inglês. O inglês, ele é a maior ferramenta, ele é a maior alavanca que você pode usar na tua carreira. Porque ele é um divisor de oportunidades para quem sabe e para quem não sabe. Mas o saber inglês, ele não é um talento. Ele não é específico para algumas pessoas especiais. Ele é uma construção. E eu quero compartilhar a minha história e a minha construção para você ver se faz sentido para você, para que você possa experimentar e também ver os incríveis resultados que eu vivi. Para quem está chegando agora, eu sou o Pedro Marins, eu tenho quase 20 anos na área de tecnologia, como desenvolvedor de software. Eu hoje uso esse canal do YouTube para ajudar desenvolvedores a crescerem na carreira de uma forma sustentável. Mas muito antes disso, eu era só um adolescente com tempo livre que adorava ver filmes. E foi assim que eu aprendi inglês. Eu quero compartilhar essa história para você porque ela tem alguns valores importantes assim. Antes disso, se você é muito novo, você não vai entender o conceito de uma locadora de filmes. Enfim, tinha uma locadora de filmes perto da minha casa, em que eu podia sempre ficar com um filme. Eu podia devolver e trocar a hora que eu quisesse, mas eu podia sempre ficar com um filme. E isso foi definidor para o meu processo de aprender inglês. Por quê? Eu via um filme por dia, às vezes eu repetia o filme, às vezes eu via outro filme, meses que tinham poucas atividades eu via 60 filmes. Eu via conteúdo em inglês de uma forma profunda, estruturada, todos os dias. Sempre em inglês, o áudio em inglês, no começo com legenda em inglês e depois sem legenda em inglês. Esse processo de repetição, ele foi me ensinando gramática, foi me ensinando termos coloquiais, foi me ensinando como usar as palavras, foi me ensinando sotaques diferentes, foi ensinando como as pessoas falam com emoção ou sem emoção, foi me ensinando mais o quê? Contextos, foi me ensinando piadas, foi me ensinando ritmo de fala. Tudo isso ali naquele ambiente. Não é sobre decorar palavras. Muitos exercícios, muitas plataformas de inglês forçam você a decorar palavras. Não é assim que eu aprendo e não é assim que eu vejo o resultado. É sobre viver o idioma. Eu já falei sobre viver a profissão de programador. Para isso, você tem que programar. Para viver o idioma, você tem que, no mínimo, estar ouvindo ele. E o mais louco é que eu fazia isso sozinho. Sem aplicativo, sem curso, sem inteligência artificial. Era só eu, aquele monte de DVD, o inglês que eu não entendia até o dia do estalo e eu começar a entender. Se eu fosse fazer a mesma coisa hoje, eu faria diferente. Porque hoje, a quantidade disponível de ferramentas, eu estou falando de 20 anos atrás, ela é muito grande. Hoje a gente tem muitas boas ferramentas que podem te ajudar nisso. Se eu tivesse as ferramentas que a gente tem agora, se eu quiser, por exemplo, aprender um outro idioma hoje, a primeira coisa que eu faria seria repetir esse modelo de aprendizado, de conteúdo em inglês, com legendas primeiro e sem legendas depois. Mas, além de terminar o conteúdo, que seja um filme, que seja uma série, que seja um vídeo no YouTube, eu ia parar e tentar resumir aquele conteúdo. E hoje, com a inteligência artificial, meu próximo passo seria interagir com a inteligência artificial.
seria conversar com ela para primeiro expor o meu aprendizado, o que eu entendi daquilo ali e buscar as falhas no meu entendimento, na minha interpretação, tirar as dúvidas sobre frases, sobre contextos, sobre formas de falar. Terminou o conteúdo, resume, bota os seus aprendizados no papel, conversa com a inteligência artificial, debate, troca a história, pergunta se a sua interpretação faz sentido. Recomendo que você também, ao fazer essa análise do que você aprendeu ali, começa a se esforçar a fazer inglês, começa a se esforçar a botar as palavras em inglês e escrever é muito bom, porque você grava de uma outra forma, de uma forma mais definitiva, você experimenta grafias diferentes. Enfim, você tem a oportunidade ali de treinar o idioma enquanto ainda melhora o teu entendimento sobre aquele conteúdo. O idioma, ele só entra na nossa vida, né? Na nossa rotina, se a gente vive ele, se o aprendizado é feito de uma forma viva. Então, para aprender inglês de verdade, você vai precisar viver inglês. A segunda coisa que eu faria é procurar alguma comunidade. Existem encontros locais em grandes cidades com visitantes, com estrangeiros. Não sei se em todas as cidades, eu estou no Rio de Janeiro, talvez isso seja um privilégio, mas nas grandes cidades existem esse tipo de encontro com nômades que estão passeando pelo mundo e por acaso estão na sua cidade, você tem a oportunidade de falar inglês. E aí você quebra a terceira barreira, né? Você já vai estar ouvindo bem, você já vai estar escrevendo o mínimo, e aí você começa a experimentar falar e avançar todos os dias um pouquinho. Para viver inglês, eu também recomendo que você faça algumas coisas pequenas, mas que te trazem grandes impactos ao longo do tempo. Assim, configura o seu celular para ser todo em inglês. Você vai ter mais contato com um vocabulário em inglês, mais palavras vão estar ali no teu dia a dia que você vai se acostumando com elas porque elas estão em inglês. Muda o sistema operacional do teu computador para inglês, a tua IDE, muda os comandos do teu terminal para inglês, muda as buscas que você faz no Google ou o prompt que você faz na inteligência artificial para estar em inglês. E aí você pode pedir, inclusive, para corrigir a tua grafia. Você tem uma oportunidade de um feedback loop, de um loop de aprendizado ali muito rápido. E ir corrigindo aos poucos as coisas. Assim, não espera o ambiente perfeito. Cria o teu ambiente. Porque quanto mais o inglês fizer parte do teu dia a dia, mais rápido o seu cérebro vai se acostumar com aquilo. Mais rápido você vai começar a ter a naturalidade com outro idioma. E assim, lógico, como tudo, o começo é horrível. O começo é horrível. Você vai ficar perdidaço. Você não vai saber nenhuma palavra. Ou, aos poucos, você vai começando a aprender, você vai começando a tirar dúvida. Mas lembra, o código também era quando você começou. Você não sabia o que estava acontecendo ali. E você aprendeu porque você repetiu. Você aprendeu porque você continuou se esforçando. Inglês é igual. Tempo, repetição e paciência. Você precisa disso para ter o resultado. Agora, quanto mais você puder botar inglês no teu dia, melhor. Hoje, os podcasts que eu ouço são todos em inglês. Eu sei lá a última vez que eu ouvi algum podcast em português, algum podcast brasileiro. Eu leio, eu escrevo, eu assisto tudo em inglês. Eu falo o tempo todo no trabalho, né? Porque eu trabalho para uma empresa do Vale do Silício, mas hoje eu sou fluente. Não foi porque eu dei sorte. Foi porque eu construí ao longo de horas, ao longo de todos os dias, ao longo de muito tempo, algo que eu sabia que ia mudar meu futuro. Agora, o detalhe mais importante disso tudo, e por que eu comecei falando do como fazer, né? Mas tem ainda uma parte
importante, que é o porquê, né? Bem, tudo em tecnologia é inglês. As linguagens de programação são feitas usando o inglês como idioma base. Os melhores artigos, os melhores códigos, os melhores conteúdos, os melhores comentários em códigos, os melhores repositórios, são todos em inglês. Você não saber o inglês ou usar a ferramenta de tradução automática do teu navegador para aprender as coisas é um degrau que não vai deixar você alcançar a coisa mágica que existe quando você fica avançado ou fluente em inglês, que é o mundo de oportunidades. O inglês, ele é a barreira que te impede, ele é esse muro que te impede de saltar para o outro lado, onde as oportunidades são maiores. Quando você aprende inglês, o mundo, ele deixa de ter legenda, ele deixa de precisar de uma ferramenta de tradução. E aí você começa a viver o conteúdo mais fresco, melhor conteúdo. O livro em inglês que não foi traduzido ainda por alguém. Você começa a ver os artigos, você começa a ver as linguagens, você começa a ver as palestras, você cresce na tua profissão como desenvolvedor muito mais quanto mais inglês você sabe. De repente, esse universo de oportunidades explode e você pode até, como eu, estar trabalhando para uma empresa americana. E isso vem com todos os benefícios de praticar mais o inglês, de aumentar a tua fluência e também de ganhar em dólar. Você vira um cidadão do mundo. O inglês, ele é esse muro que você precisa ultrapassar para desbloquear muita coisa na tua carreira. Eu te dei aqui o que eu acho que seria a minha estratégia hoje, se eu precisasse aprender um idioma do zero, se eu precisasse aprender o inglês do zero. Seria através de prática, de repetição, de paciência e de tempo. Eu espero que esse conteúdo tenha te achado num bom momento, que essa conversa aqui tenha servido para você. Se você tem alguma outra dica de como aprender inglês, vamos fazer isso aqui um conteúdo mais completo e colaborativo, então comenta aqui embaixo que você pode estar reforçando o teu aprendizado e ajudando outras pessoas. É isso. Te vejo no próximo. Um excelente dia para você e aquele abraço.